Olá, seja bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Estamos no PET, volume 3, semana 2, página 5. E hoje nós vamos estudar o uso de pronomes e a coesão textual. Caro estudante, nesta semana, por meio das atividades propostas, você vai compreender a importância do uso dos pronomes para a construção da coesão do texto. Breve apresentação. É importante ressaltar a importância dos pronomes para o processo de construção da coesão de um texto. Por meio da coesão, é estabelecida a relação semântica, relações de sentido entre as palavras, entre os elementos do discurso, desde que os conectivos, entre eles os pronomes, sejam empregados de maneira correta, o que possibilitará o encadeamento lógico das ideias do texto. Algumas classificações de pronomes. Vamos ver algumas classificações. Nós temos pronomes pessoais, temos pronomes possessivos e também temos pronomes demonstrativos. Pronomes pessoais subdividem-se em pronomes pessoais do caso reto, estudados na semana 6 do PET volume 2. Pronomes pessoais oblíquos e pronomes pessoais de tratamento. Pronomes possessivos indicam relação de posse, algo que pertence a uma das pessoas do discurso. São eles meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus, suas, nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas, seu, sua, seus, suas. E também temos pronomes demonstrativos. Indicam posicionamento, o lugar de um ser em relação a uma das três pessoas gramaticais. São eles este, esta, estes, estas, isto, esse, essa, esses, essas, isso, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Palavras que podem atuar como pronomes demonstrativos: o, a, os, as, mesmo, mesma, mesmos, mesmas, próprio, própria, próprios, próprias, tal, tais, semelhante e semelhantes. Para saber mais, veja a tabela dos pronomes pessoais e fique por dentro de como usá-las adequadamente. Então, aqui nós temos a tabela dos pronomes pessoais. Nós temos aqui o número, que é o singular e o plural. Singular é quando se refere a uma pessoa só. Plural é quando se refere a mais de uma pessoa. Nós temos aqui a primeira e a segunda e a terceira pessoa do singular. A primeira pessoa do singular, no retos, temos eu. Oblíquos, me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, tu, te, ti, contigo. E a terceira pessoa do singular, ele ou ela. E o oblíquo, se, si, consigo, o, a e lhe. E nós temos aqui também a primeira, segunda e a terceira pessoa do plural. A primeira pessoa do plural, nós. Oblíquos, nós, conosco. Segunda pessoa do plural, vós. Em oblíquo, vós, convosco. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Oblíquos, se, si, consigo, os, as e lhes. É importante ressaltar que este é um quadro classificatório de sistematização das ideias e que é nas atuações comunicativas de escrita e de fala que tais conjugações fazem sentido, assim como veremos nas atividades a seguir. Atividades.
Nós vamos fazer a leitura de um texto com vários pronomes e depois nós vamos interpretar as questões. Leia o texto a seguir. Como funcionam os detergentes biodegradáveis? Entenda por que estes produtos são menos poluentes do que os tradicionais. Atualizado em 2 de agosto de 2010. Quando uma panela está engordurada, o que fazemos para limpá-la? Lavar apenas com água não dá resultado. Precisamos usar um detergente ou sabão. O detergente é bastante eficaz nesse tipo de limpeza porque tanto se liga à água quanto ao óleo. Assim, ele consegue misturar o óleo na água, removendo a gordura e limpando a nossa louça. Mas para onde vai essa mistura depois da limpeza? Se não for para alguma estação de tratamento de água, ela vai diretamente para os rios. O detergente da sua cozinha pode causar graves danos à natureza. Em contato com a água, ele forma uma espuma que impede a passagem do oxigênio que os peixes e outros animais usam para respirar. Mas será que tem como limpar a panela sem prejudicar o meio ambiente? A solução é usar um detergente que seja biodegradável. As substâncias biodegradáveis são aquelas que as bactérias e micro-organismos conseguem comer e assim decompor. Depois do trabalho feito pelos micro-organismos, as moléculas que compõem o detergente biodegradável não representam perigo para a natureza, deixam de ser tóxicas e não formam mais espuma. Para proteger o meio ambiente, é muito importante verificar se o detergente, assim como o sabão e até mesmo o shampoo que você usa, é biodegradável. Saiba que produtos assim são menos poluentes e não custam mais caro por isso. Número 2. Agora que você fez a leitura do texto, vamos interpretar algumas questões. No trecho, o que fazemos para limpá-la? O pronome destacado substitui a palavra no texto. Volte ao texto e verifique. Então, aqui nós temos a palavra limpá-la, que está destacado lá no texto. Essa palavra aqui, limpá-la, ela está se referindo à água, à panela, a nós ou à engordurada? 3. O pronome nesse, em o detergente é bastante eficaz nesse tipo de limpeza, refere-se a que limpeza? 5. E se não usássemos o pronome ele, deixando o nome do produto já usado anteriormente, como ficaria a frase? Registre nas linhas abaixo. Então, aqui vocês vão substituir a palavra ele pelo nome do produto. 6. Entre os pronomes destacados, quais são aqueles que expressam ideia de posse? Volte ao texto para recordar. Letra A, aquelas. B, nesse. C, ele. Ou D, nenhum deles. Número 7. No trecho, as substâncias biodegradáveis são aquelas que as bactérias e micro-organismos conseguem comer e assim decompor. O pronome destacado evita repetição e substitui uma palavra. Que palavra é essa? Então, aqui nós temos o pronome aquelas. Aquelas está substituindo uma palavra. Qual palavra é essa? Letra A, substâncias. B, bactérias. C, biodegradáveis ou D, micro-organismos. A classificação do pronome aquelas é: letra A, pronome pessoa. B, pronome possessivo. C, pronome relativo ou D, pronome demonstrativo. Só vocês voltar aí no PET de vocês que vocês encontram
O pronome aquelas é qual pronome? 8. Após ler o texto, registre nas linhas abaixo quais benefícios para a natureza e para o ser humano os produtos biodegradáveis proporcionam. Bons estudos e até a próxima aula!